Vamos abrir as nossas Bíblias. O segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, o capítulo 20. Vamos fazer a leitura do verso de número 3. Êxodo, capítulo 20, o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos agora diante da Tua Palavra, registrada por homens santos que foram conduzidos pelo Teu Espírito para a nossa edificação e consolo. Exorta-nos acerca da vida cristã, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí caminhando na série de sermões, os 10 mandamentos. O meu intuito é que o ano passado, quando começamos a comemorar os 450 anos do Catecismo de Heidelberg, chegássemos agora neste período com as leituras do Catecismo junto com a leitura do sermão. Mas a leitura ficou um pouco diferente. Nós já estamos na nossa leitura nos mandamentos no 5º, lá no Catecismo, e ainda estamos no 1º nosso sermão. Mas você pode ir revendo os boletins anteriores. Eu tenho publicado na internet, na page da igreja, lá no Facebook, o texto do Catecismo Maior de Westminster, e você pode então comparar nesses dois catecismos aquilo que nós temos visto nessa série de sermões nos 10 mandamentos. Há quem tenha pensado que eu tenha me inspirado na novela que passa aí no canal de TV. Eu não assisto o canal, muito menos a novela do canal. Esse sermão foi preparado há 1 ano e meio atrás. Em média, a série de sermões elas têm 1 ano e meio em relação ao que nós estamos pregando. Então eu os preparo, faço o esboço, estabeleço as datas e depois eu só vou adaptando os sermões no período, estudando e preparando-os. Então nós estamos aqui hoje, novamente, um sermão no verso 3 do capítulo 20 de Êxodo. Nós teremos mais um na próxima semana e aí encerramos o 1º mandamento. 3 a 4 sermões em cada mandamento, porque a profundidade teológica desses 10 mandamentos, as 10 palavras que Deus deu em Êxodo, em Deuteronômio, são muito profundos e a gente vai então compreendê-los no todo em uma série de sermões. Hoje então, o capítulo 20, verso 3, os 10 mandamentos. O livro de Êxodo, ele foi escrito por Moisés. É o segundo livro da lei ou do Pentateuco. Nós temos 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia que são chamados Pentateuco, penta de 5. Então, os 5 primeiros livros da lei. Então, nós estamos no segundo livro, no capítulo 20 especificamente, vendo os 10 mandamentos. Em momento ou outro, se Deus assim nos permitir, tornaremos para vermos todo o livro de Êxodo. Conhecido por Decálogo ou 10 palavras, os 10 mandamentos estão registrados em Êxodo 20, de 1 a 17, e são repetidos depois em Deuteronômio 5, de 6 a 21. Os 10 mandamentos constituem uma parte essencial da aliança entre Deus e seu povo. Em Êxodo 34, 28 e 4, 13, a expressão, as 10 palavras, é ligada à aliança de modo a deixar implícito que as duas coisas podem ser equiparadas. Tanto a aliança que Deus estabelece com o seu povo, quanto os 10 mandamentos que Ele dá ao seu povo, esses dois textos tornam os dois equiparados. O propósito da aliança é estabelecer um relacionamento com Deus. Quando Deus estabelece a aliança, o que Ele deseja? Que o povo que Ele escolhe e chama entre em relacionamento com Ele. Esse é o propósito da aliança. O propósito da lei é regular ou perpetuar um relacionamento através de uma ordenação. Então, o que acontece é que Deus, através da lei, ordena ou perpetua esse relacionamento. E a gente vai perceber então na história bíblica, você depois pode ler, em especial o Antigo Testamento, que apesar de Deus ter estabelecido uma aliança eterna com o seu povo, perpétua, que não tem fim, o povo constantemente se afasta da aliança, deixa ou quebra a aliança. A lei, os mandamentos, conduzem o povo a se manterem firmes na aliança e a retornarem para a aliança. Então, quando ele estabelece assim: eu sou o único Deus de vocês,
e o povo busca outros deuses, a lei estabelece uma punição. Então Deus pune a nação. A punição os traz ao arrependimento e eles retornam ao relacionamento com Deus. Toda a história do Antigo Testamento é assim. O propósito do decálogo está claramente explicado lá em Êxodo 20:20. Façamos a leitura do verso 20. Todos a uma só voz, leiamos. Respondeu Moisés ao povo: Então, o propósito de Deus é prová-los. Ao prová-los, estabelecer com eles que eles tenham temor para com Ele e não pequem. Então, quando nós somos provados, quando nós passamos por provação, Deus está nos experimentando para aprendermos a temê-lo e não pecarmos contra Ele. Todo culto e toda invocação religiosos dirigidos a algum outro além de Deus constituem idolatria, pois é realmente caracterizada assim pelo fato de se adorar qualquer criatura além de Deus, ou que se põe no lugar do Criador, como mostra Romanos 1:25. François Turretin fala isso no Compêndio de Teologia Apologética, o volume 2. O que François Turretin declara é que toda invocação religiosa dirigida a algum outro além de Deus constitui idolatria, pois é realmente caracterizada pelo fato que se adora outra qualquer criatura além de Deus, ou que se põe no lugar do Criador, Romanos 1:25. Então, invocar de forma religiosa qualquer coisa ou outra criatura no lugar de Deus se constitui em idolatria. Vimos no prefácio dos 10 mandamentos que Deus é soberano, é salvador e requer obediência. Então, o prefácio que inicia o texto do capítulo 20, versos 1 e 2, estabelecem que, primeiro, Deus é soberano, dirige todas as coisas como lhe apraz. Segundo, que Ele é salvador, que Ele salva o seu povo, os tirou do Egito com mão poderosa. E terceiro, Ele requer obediência agora desse povo. Esse povo deve obedecê-lo. Daí então Ele institui os 10 mandamentos para direcioná-los. O primeiro mandamento começa por nosso relacionamento com Deus. Como eu me relaciono com Deus, assim então o primeiro mandamento se inicia com um convite à adoração exclusiva e piedosa de Deus. Você só pode adorar a Deus, esse é o convite do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é fundamental, é aquele que vem antes de todos os outros e estabelece a base para eles. Então, todos os outros 9 mandamentos têm base no primeiro mandamento. Se você não compreender o primeiro mandamento, de ter um só Deus, todos os outros mandamentos vão estar defeituosos. Então, ele estabelece a base para todos os outros. Assim, os 10 mandamentos começam afirmando o princípio teológico: soli deo gloria. Glória somente a Deus. Só Deus merece a glória. Então, um dos princípios da reforma protestante, soli deo gloria, tem como base bíblica este texto. O verso 3 do capítulo 20 de Êxodo. A glória só pode ser dada a Deus. Só Ele pode receber glória. Então, em primeiro lugar, esta manhã eu quero considerar com vocês entendendo a nossa idolatria. Para entender o primeiro mandamento é preciso saber qual o contexto no qual ele foi dado. Os israelitas haviam acabado de sair do Egito, onde viveram em uma das culturas mais politeístas do antigo Oriente Médio. O politeísmo é a adoração a muitos deuses. Os egípcios adoravam os deuses dos campos, dos rios, das colheitas, da luz, da escuridão, sol, a tempestade, animais e até homens eram deuses. É uma nação extremamente politeísta, de muitos deuses. Tudo era um deus. A luz era um deus, a escuridão é outro deus, o rio era deus, o crocodilo era um deus, rãs era um deus.
Para o egípcio, tudo era um Deus. Ele via Deus em tudo. Então, a nação é extremamente politeísta. E os israelitas viveram por 400 anos junto dessa nação. E aprenderam dessa nação. E foram ensinados por eles. E ali eles foram contaminados pelas práticas dos egípcios. O politeísmo, então, é a adoração de muitos deuses que são manifestos nessa adoração dada. No paganismo, como é que funciona? É diferente do cristianismo. O cristianismo é a única religião que não funciona desse jeito. Como é que funciona no paganismo? Tem um Deus, então suponhamos que nós tivéssemos aqui o Deus da seca. Está chegando a seca. Você sente a sua boca seca, os lábios racham, você não consegue dormir direito, a respiração fica difícil. Muitos problemas advêm agora desse período de seca. Se nós tivéssemos um Deus que era o Deus da seca, o que nós faríamos nesse período? Iríamos sacrificar alguma coisa a esse Deus para que ele abrandasse a seca ou até retirasse a seca. Então, o Tiago chega lá e fala assim: eu vou adorar o Deus da seca. Ele ia lá no templo do Deus da seca, pegava a única garrafa de água mineral que ele tinha e derramava lá aos pés do Deus da seca. É um sacrifício muito grande. E aí ele, entendendo que aquele Deus o havia atendido, ele ia receber benefícios. Se por acaso chovesse, aí ele ia falar: olha, Deus me atendeu. E ele então ia oferecer mais sacrifícios para agradar mais aquele Deus, e aquele Deus continuar lhe dando o que ele deseja. Como é que funciona o cristianismo? Quem dá a seca é Deus mesmo. Deus dá a seca, nosso Deus, Yahvé. Da seca, a chuva, o granizo, a neve, ele arroja contra nós o vento. Tudo procede dele. Todos os fenômenos naturais são dirigidos por ele. Então a seca está muito grave. Eu posso, diz as Escrituras, orar pedindo que ele abrande, que envie chuva. Posso. Mas um princípio no cristianismo me ensina que ele é livre e soberano para fazer o que ele desejar. Então eu oro pedindo: Senhor, manda chuva, está muito seco, mas seja feita a tua vontade. Apesar que a minha vontade é ter alívio da secura, mas a vontade dele às vezes é outra. Às vezes ele deseja que eu passe por esse período, sofra e às vezes até pereça, porque a glória é dele. E nisso ele será glorificado de alguma forma, que às vezes eu possa até conhecer ou desconhecer. Mas o meu coração ganha sossego quando eu descubro que ele está dirigindo tudo, mesmo em meio a dores, sofrimento, ele dirige tudo. Então ele é glorificado por mim quando eu o louvo como Deus, ele dando ou não chuva, retirando ou não a secura, é por quem ele é. No paganismo é pelo que o Deus que está sendo adorado faz. Então é um sistema de trocas. Eu te dou e você me devolve. Quanto mais você me dá, mais eu temo você, mais eu adoro, mais templos, mais serviço. Deus não funciona assim. Ele exige dos seus adoradores que o adorem por quem ele é, e ele dá aquilo que ele deseja, como lhe apraz. Então as distinções acontecem. Os egípcios funcionavam nesse sistema pagão. Então eles adoravam os mais diversos deuses das mais diversas formas para satisfazer-lhes e receberem benefícios. Os egípcios e os israelitas foram contaminados e influenciados pelo politeísmo. Abra sua Bíblia no profeta Ezequiel para fazermos a leitura do capítulo 20. Profeta Ezequiel, capítulo 20, os versos 7 e 8. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonavam os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Os israelitas aprenderam a adorar os deuses do Egito, a servir os deuses do Egito. E às vezes isso acontece dentro da igreja. Às vezes a pessoa traz consigo uma prática pagã que outrora lhe dirigia. Os misticismos,
as mandingas, as feitiçarias que eram outrora praticadas. Por exemplo, no paganismo, é muito comum se desvendar o futuro ou a vontade de um Deus por práticas místicas, lançar objetos, fazer preces misteriosas. No cristianismo não existe isso. Ninguém pode saber a vontade de Deus, ela é secreta. A única que nós podemos conhecer está revelada nas Escrituras. Deuteronômio 29:29. O que foi revelado pertence a nós, o que está encoberto pertence a Ele. Então não existe esse negócio de oração para saber a vontade de Deus. Você não pode saber, ela já está revelada. Se você faz essa oração, duas coisas você faz. Primeiro, você tenta entrar naquilo que você não pode entrar, que pertence a Ele. Segundo, você rejeita aquilo que Ele lhe deu. Como é que funciona o cristianismo? Quer saber a vontade dEle? Leia e estude as Escrituras e ela se apresentará a você. Mas aí, pastor, ele não diz qual carro que eu tenho que comprar. Ele não se propôs a isso. Com quem eu vou casar? Deus não é o Santo Antônio do cristianismo, santo casamenteiro. Ele está falando aqui sobre a salvação, a direção do seu povo. As outras coisas referentes à sua vida compete a você. Mas aí como é que eu faço então para casar, para comprar o carro? Ela tem orientação sobre sabedoria e ética, princípios para uma boa vida. A Bíblia possui, mas ela nunca vai dizer qual carro, qual a pessoa para casar. Ela não se propõe a isso, nem Deus. No paganismo, os deuses servem para isso. Servem para isso. Então, quando nós estamos falando dessa relação, nós temos que abandonar os deuses do Egito. Então, as práticas que nós tínhamos antes no catolicismo romano, na prática evangélica espiritualizada dos nossos dias, que mais parece um espiritismo do que um cristianismo, ou as práticas do populismo. Então, a gente precisa se orientar pela palavra de Deus. Os israelitas eram dominados por uma espécie de poder espiritual. Abra sua Bíblia, a Epístola de São Paulo aos Gálatas, o capítulo 4. A Epístola de São Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, para fazermos a leitura do verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. O apóstolo declara que outroramente nós servíamos a deuses, é politeísmo, mas não são deuses. Quem eles são? Quem é que são essas pessoas então? Que seres são esses? Bom, a razão pela qual os falsos deuses têm poder de escravizar é porque as forças demoníacas os usam para ganhar o domínio sobre seus adoradores. Olha o que diz o apóstolo São Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 10, verso 19 a 20. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 19 a 20. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que a ele sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Não quero que vos torneis associados aos demônios. Ídolos são demônios. Os demônios se aproveitam dos falsos deuses para manipular as pessoas. É por isso que as igrejas católico-apostólicas romanas, com seus muitos ídolos, é muito difícil você encontrar uma com um só ídolo. Há uma guerra entre eles para dominar os homens. São templos a demônios. Quem ali adora, adora a demônios. Então os demônios, usando dos falsos deuses, seduzem, tomam pessoas para si e as dirigem. No Egito era isso que acontecia. Então, o que
Deus está declarando é: livrem-se disso, abandonem essas coisas, não permitam que sejam dirigidos por demônios, por falsos deuses que não são Deus, nem podem ser deuses de verdade porque são mentirosos. Nós precisamos entender que a nossa idolatria é uma dominação espiritual sobre nossas vidas. É por aqui que Moisés começa orientando o povo. Em segundo lugar, então, falsos deuses. No primeiro mandamento, somos chamados a nos separar. Você vai ter que entender que no cristianismo é assim que funciona. Tem que deixar pai, mãe, irmãos, filhos, mulher, tudo para seguir. Você tem que se separar mesmo. Você vai ter que entrar em conflito. Você tem que entrar em conflito com o trabalho, com o lugar onde você vive, com a família, com estilos de vida. Você vai ter que entrar em conflito, porque você tem que se separar. O mandamento em Levítico é: sede santos, e aqui não é o time de futebol, não. Quer dizer separado, consagrado para um ato específico. Qual é esse ato? Para Deus. Então o que é que Levítico ordena? Sede santos, porque eu sou santo. Então a nossa santificação é nos aproximarmos de Deus. O mundo se aproxima de Deus? Não. Então vai ter uma separação. O propósito de Deus era pegar os israelitas e dizer assim: vocês não são egípcios, eu vou mostrar para todo mundo que vocês não são egípcios, vocês não são politeístas, vocês não são dominados por demônios. Então ele ordena: eu sou o único Deus e somente eu posso ser o Deus de vocês. A própria noção de aliança exige que recusemos lealdades rivais. E é uma imagem muito propícia usada nas Escrituras para demonstrar essa fidelidade de aliança: é o casamento. É o casamento. Alguém de vocês aqui concordaria que é correto um esposo ou uma esposa ter outra pessoa? Nós achamos isso inaceitável. E vivemos e estabelecemos um princípio de fidelidade exclusiva. Então Deus usa essa figura. E no livro do profeta Oséias ele diz assim: como a mulher adúltera é tomada para casamento pelo profeta. E ele então está anunciando a Israel a seguinte mensagem: vocês estão tão corrompidos, tão imundos, tão sujos, que ninguém quer casar com vocês. Ninguém quer ter um relacionamento de fidelidade exclusiva, porque vocês estão sendo usados, vocês estão sendo tomados por qualquer um. Então eu tenho nojo de vocês. A fidelidade exclusiva a Deus exige isso. E a aliança então nos chama para esse relacionamento único e exclusivo com Deus, sem lealdade rival. Não deve nada a ninguém, senão a Ele. Ele deve ser buscado em primeiro lugar. Ele deve ser o único a ser temido. Ele deve ser o único a ser compreendido como Deus único e verdadeiro. Nada mais pode assumir o lugar dele. Obediência a Deus em um mundo caído sempre envolve dizer não a Satanás, ao mundo e aos nossos próprios desejos. Vocês se lembram das tentações de Jesus? Lembram-se? Mateus capítulo 4. Quantas foram? 3. Dentre uma delas, Satanás diz o quê? Ajoelha-te e me adora. O que Satanás quer? Quer ser Deus. Ele quer ser adorado, ele quer ser servido. O que Jesus disse? Ele citou o mandamento que estamos estudando: só há um Deus e só Ele deve ser adorado. Então, em primeiro lugar, você deve rejeitar Satanás como objeto de adoração, e ele vai buscar adoração. Ele é ávido, ele tem fome por isso, ele deseja isso. Então ele busca pessoas que o adorem, que o sirvam. Em segundo lugar, o mundo vai pedir. Então Jesus é levado e posto sobre o pináculo e ele diz assim: olha, se você olhar para mim como teu Deus, eu vou te dar o mundo todo, você vai ser dono de tudo, você vai ganhar na Mega Sena sozinho, todo o dinheiro vai ser seu e você vai poder ter tudo o que você quiser, o mundo todo vai pertencer a você. O mundo busca a sua adoração, ele quer que você o adore.
Ele quer que você o sirva. E depois vem os nossos próprios desejos. Estando ele com fome, ele disse: então ordena que as pedras se transformem em pão, sacia a tua fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não sirva o mundo, não sirva Satanás, mas também lembre-se, não sirva ao seu próprio estômago. Você vai querer se servir, porque nossos pais nos ensinaram, Adão e Eva, que somos deuses e queremos a nossa própria adoração. Abra sua Bíblia, a primeira epístola de São João, capítulo 2. Primeira epístola de São João, capítulo 2, lemos os versos 15 e 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ao servir a si mesmo, você é tomado por este mundo. E vivendo esse mundo em queda, você vai servir ao príncipe dele, que é Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo em queda. João Calvino, nas Institutos da Religião Cristã, diz o seguinte: a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. A imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Nossa imaginação se põe constantemente a fabricar ídolos. E muitas coisas assumem posição do próprio Deus no nosso coração. Próximo domingo nós vamos ver como você faz para descobrir isso. Tem duas perguntas bem simples que mostram se há algum ídolo no lugar de Deus, se há alguma coisa que está tomando o lugar de Deus, se alguma coisa está assumindo o lugar de Deus. Eu fui fazer umas contas assim bem rápidas para fazer uma análise, para estudarmos o 5º mandamento. E você vai descobrir, nós vamos fazer essa conta aqui juntos. Eu vou apresentar uma fórmula para você. Você preenche os espaços com as suas questões pessoais. Mas eu peguei dois extremos: uma pessoa que trabalha meio período e uma pessoa que trabalha período integral. Qualquer uma das duas, em média, vai ter entre 15 e 20 horas livres por semana. Quando você chega então e diz assim: pastor, eu não pude vir no domingo ao dia do Senhor porque eu tinha que resolver tal coisa, você é um mentiroso e está roubando a Deus, porque você teve tempo sim, Ele lhe deu 6 dias, e nesses 6 dias em média, você está perdendo entre 15 e 20 horas. Mas como você serve a si mesmo, você elabora ídolos. Um dos ídolos, e eu trabalhei um pouquinho isso na nossa mocidade, um dos estudos sobre tempo, é que eu gosto de ser ocupado. Ninguém quer ser desocupado. Então a gente quer transparecer aos outros, nós somos ocupados. Então eu vivo ocupado. E você vai descobrir que essa ocupação é um Deus que você descobriu para você mesmo. O outro extremo é o Deus da preguiça, a ociosidade. Nunca pode nada, nunca tem tempo para nada, porque ele só serve o Deus da preguiça ou o Deus da ociosidade. E nós vamos descobrir na análise do 5º mandamento que você tem tempo de sobra e que você tem que guardar o dia do Senhor, porque você tem 6 e ele só exige um que lhe pertence. Nós elaboramos ídolos. A gente faz do tempo um ídolo, da falta de tempo um ídolo, da sobra de tempo um ídolo. Tudo vira ídolo. Tudo se transforma em um Deus, e nós o servimos, nós o adoramos. Nós vamos descobrir isso. Quando se trata de adorar a Deus, e somente a Ele, como o verdadeiro Deus, é tudo ou nada. Eu já falei sobre isso. O cristianismo não é nem quente, nem frio, nem morno. Você tem que ter uma posição acertada. Então tem hora que o cara é uma coisa, tem hora que é outra, tem hora que ele fica em cima do muro. Você precisa ter uma definição bem clara. Você precisa entender que servir a Deus, adorando como o único Deus, tem que ser tudo
ou não vai ser nada, porque se um único aspecto da sua vida não estiver consagrado a Ele, não estiver ligado a Ele, isso é um Deus, isso é um ídolo e vai tomar você, consumir você e destruir você. Abra sua Bíblia em Josué 24, foi a nossa meditação de domingo passado à noite. Josué 24, 14 e 15, para lermos novamente. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abra agora em 1 Reis. 1 Reis, o capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Mateus capítulo 6, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Todos esses textos, e aqui eu peguei algumas ilustrações, que a Bíblia está cheia, repleta. Passaríamos toda a manhã lendo. Sempre há um convite: ou sirva aos deuses ou a Deus. Você não pode ficar entre os dois. Não dá para ficar aqui e ali. Você vai agradar um e desagradar o outro. Você tem que escolher a quem. E se você escolher a Deus, só há um Deus. E você não pode ter mais que um Deus. Você não vai poder rejeitá-lo. Você não pode abandoná-lo, desprezá-lo, negligenciá-lo, deixar de amá-lo, de servi-lo, de tê-lo. Façamos a leitura do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 104, que diz: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Resposta: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus, nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de lhe agradar em tudo e tristeza quando ele for ofendido em qualquer coisa, andar humildemente com ele. A pergunta 106 então encerra este primeiro mandamento dizendo: o que nos é ensinado especialmente pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? A resposta: as palavras diante de mim no primeiro mandamento nos ensinam que Deus, que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecado de se ter qualquer outro Deus, de maneira que elas servem de argumento para nos dissuadir desse pecado e agravá-lo com uma provocação ousada,
Igualmente, devemos nos persuadir a fazer, como que diante dos olhos de Deus, tudo o que fazemos no seu serviço. Você consegue perceber como nós temos ídolos? Porque o mandamento exige de nós, por exemplo, altamente apreciá-lo. A gente não tem um alto apreço por Deus. Vou me tomar como exemplo, a mim mesmo. Tenho mais alto apreço pelos meus livros do que por Deus. Às vezes me pego mais preocupado com a manutenção, o cuidado e a aquisição deles do que com Deus. Quem é que precisa estar em mais alto apreço? Deus. Às vezes me pego tendo mais alto apreço pela minha família do que por Deus. Isso não significa que eu deva queimar os livros, significa fazer uma fogueira santa no pátio da igreja, vão queimar tudo, é isso? Significa que eu devo me divorciar? Vou largar minha família e vou ser eunuco, é isso? Não. Significa que ele deve estar no mais alto apreço. Tudo que eu considero como mais valioso está nele. Depois vem o resto. Mas esse resto nunca pode estar acima dele. Nunca pode ser primeiro. Nunca pode tirar o que é de direito dele. Por exemplo, a resposta da pergunta 104 diz que eu devo honrá-lo. Honra deve ser dada a ele. Então ninguém dá como soldado uma saudação a um subtenente na frente de um tenente-coronel. Dá honra a quem mais honra exige, junto com o que menos honra exige, porque o que mais honra requer, coloca os dois sob o seu cuidado. O que a Bíblia diz é isso. Eu devo usar meus livros para a honra e glória dele. Eu devo ter minha família para a honra e glória dele. Ela não deve ser um fim em si mesma, meus livros não devem ser um fim em si mesmo. Deus deve estar em primeiro lugar. Como é que nós fazemos? Temos em mais alto apreço tanta coisa antes de Deus, e tudo isso é ídolo. Curva sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, outrora nossos pais espirituais lá no Egito viveram com muitos deuses e falsos deuses. Hoje também nós nos assemelhamos a eles. Praticamos idolatria porque colocamos outras coisas no lugar de Deus, as adoramos, servimos e nos regozijamos nelas. Quando a verdadeira alegria está em Deus. Quando o único que merece a nossa adoração é Deus. Quando o que deve estar em primeiro lugar em tudo é Deus. Esses falsos deuses nos ganham, porque nos oferecem falsas promessas ilusórias, que conquistam o nosso coração. E como a nossa imaginação é vã e produz muitos ídolos, vivemos cercados e tomados por eles. E os demônios se aproveitam disso, nos conduzem, nos seduzem. E há aqueles que estão até sobre o domínio deles. Liberta-os com o Evangelho, dar-nos, ó Deus, deixarmos essa opressão e nos libertarmos, ouvindo o que o Senhor disse por meio do profeta Ezequiel, que devemos deixar os deuses do Egito, porque senão o nosso Deus há de nos punir severamente, porque Ele ordena só há um Deus e um único Deus que deve ser adorado, e não devemos ter outros deuses. Por isso, enfaticamente Ele disse, diante de mim, porque nos é comum a Tua presença termos outros deuses. Livra-nos, ó Deus, de tão grande sacrilégio, de blasfemarmos a Tua santidade com falsos deuses. Liberta o nosso coração para nos vermos livres daqueles que outrora nos conduziam e que agora, ó Deus, ainda hoje tentam nos seduzir, para termos o Senhor e exclusivamente o Senhor como nosso Deus. É o que pedimos,
orando em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.